prestastes. Eis aqui o talento que o Senhor me destes. O Senhor, muito triste, olhou para o servo e disse: servo preguiçoso e infiel, poderia muito bem sair e entregaste os talentos aos banqueiros, que eles mesmos negociariam para você. Mas não. Escolheste a tua preguiça, o teu medo, a tua ociosidade e enterraste aquilo que te emprestei. Desta forma, vou retirar de ti o único talento que recebestes e vou entregar àquele que tem 10. Pois aquele que mais tem, mais receberá. E aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será retirado. Vá e vai colher o pranto e ranger de dentes. Antes da gente começar a aprofundar um pouco mais a parábola e tudo aquilo que vem dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós precisamos entender todas as passagens dos personagens. Quem seria o Senhor? Deus. Quem seriam os servos? Nós. Que dentro de cada encarnação que nós temos, viemos e de acordo com o processo evolutivo de cada um, nos é emprestado os talentos. Percebe-se que o primeiro e o segundo estavam num processo evolutivo um pouco aquém do terceiro. Mas mesmo assim, cada um recebeu o seu. E todos nós, ao encarnarmos, nós viemos para a Terra, nós viemos nos planetas que a gente tem aqui vir, com os talentos que nós temos que trabalhar. Uns com 1, uns com 2, uns com 5, uns com 10, que seja. Mas cada um só vem com aquilo que é da sua capacidade, do seu processo evolutivo, em que cada um se encontra. E ao desencarnar, nós vamos ter com Deus aquilo que cada um fez do seu próprio talento. Se nós multiplicamos ou se nós enterramos. A todo desencarne nosso, nós vamos ter isso. Lembrando que os talentos são emprestados para nós. E se nós aprendermos a desenvolvê-los, eles se tornam nossos. Percebe-se que o primeiro recebeu 5 e ao desencarnar, ele ficou com 10. Quando nós procuramos trabalhar dentro de nós a nossa paciência, nós vamos desenvolver a empatia também, o amor. Quando nós precisamos ter a compaixão, o carinho, nós vamos conviver com pessoas difíceis, para que dentro da dificuldade nós possamos desenvolver aquilo. Quando nós recebemos as posses materiais que nos foi passado, não para a gente acumular necessariamente, mas para a gente poder dar ao próximo também. Então, o que a gente pode entender é que o primeiro e o segundo servo, eles entenderam o que Deus passou para eles. Eles entenderam que eles tinham que multiplicar. Já o terceiro, não. Teve preguiça, teve medo. É aquele assim, hoje eu não vou no centro não, estou cansado. Hoje eu não vou no centro, estou com dor de cabeça. Estou passando mal. Estou com dor de barriga. É nessa hora que a gente tem que ir. É aquele que tem medo. Medo de olhar para frente. Que prefere viver no conforto do lar. Claro, mas Camila, quem não gosta de ter um conforto? Todos nós gostamos. Mas o conforto existe para que nós possamos também saber aplicá-los com os outros. E quantos de nós usamos da nossa preguiça, da nossa luxúria, do nosso egoísmo, para ficar dentro dos nossos lares, para ficar escondido do mundo, para deixarmos de enfrentar
aquele irmão que precisa da nossa ajuda. Quantos de nós somos o terceiro servo? Que por medo e jogando a culpa em Deus, enterra o seu próprio talento. Quantos de nós fazemos isso? E a gente consegue entender muito claro que o primeiro e o segundo já estavam entendendo perfeitamente os ensinamentos de Deus. Aí nós podemos pensar assim: mas o terceiro servo, o Senhor jogou uma praga nele, disse a ele para colher prantos e ranger de dentes. Por acaso, em algum momento, foi Deus que jogou ele ou ele que escolheu? Existe um ditado que diz assim: quem planta vento, colhe tempestade. Nós colhemos aquilo que plantamos. Não foi Deus que destinou ele a viver no prantos e ranger de dentes. Foi ele que escolheu a viver dessa forma. Foi o terceiro servo que escolheu. Foi ele mesmo que causou a sua própria infelicidade. Foi ele, não foi Deus. E quantos de nós, muitas vezes, lamuriamos com aquilo que a gente tem, né? Eu sempre brinco, quando vem... a gente tem muito contato com o trabalho mediúnico, aí as pessoas veem assim: eu não aguento mais passar por isso, eu não estou suportando. O que eu fiz? Falei: você tem certeza que você quer ver o que você fez? Porque nós temos o véu do esquecimento, né? Deus é tão bom com a gente que nos dá o véu do esquecimento para que a gente não veja as nossas próprias maldades. Aí eu falo para a pessoa: você quer ver? Você tem certeza? Porque se a gente vê um pouquinho do mal que a gente fez, nós vamos pedir até mais. Porque hoje nós estamos na nossa melhor versão. Imagina como nós fomos. Quantos nós matamos, nós enganamos, nós furtamos, nós roubamos. Nós fizemos tudo isso. E o trabalho nosso na vinha do bem, ele nos auxilia. Muitas vezes deixamos de passar por dificuldades por causa do trabalho na vinha do bem, pela escolha do caminho com Deus. E é nesse momento que a gente vai mais angariar os outros talentos. E é interessante que a gente sempre busca angariar melhorias em nós, e a gente vê, nós temos um senhor que convive com a gente no centro, que ele é a paciência em pessoa. A gente sempre brinca: esse não precisa da paciência, esse já tem. Porque tudo para ele tá bom, tudo para ele tá lindo, ele compreende todo mundo. Então a gente olha para ele e fala: olha, é esse que eu quero buscar na paciência, deixa eu olhar bem para ele. Então ele já conquistou o dom da paciência, veio com ele, ele já multiplicou, ele já buscou o caminho dele. E ficamos à reflexão: o que nós estamos fazendo dos nossos talentos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos enterrando ou multiplicando? Lembrando que a palavra multiplicação é a palavra-chave dessa parábola. Por que Jesus, por que Deus pede para a gente multiplicar? Porque só multiplicando é que a gente vai conseguir evoluir. Porque o que teve 10 talentos recebeu mais um? Porque aquele que mais tem, mais vai receber. Aquele que mais amor tem, mais amor vai receber. Aquele que mais compreensão tem, mais compreensão vai receber. Então, em nenhum momento, o Senhor foi injusto. Ele só deu àquele que já tinha. A gente pode perceber que, independente das dificuldades, independente que cada um passa, existem pessoas que são exemplos para nós. Que eles têm
uma moralidade para passar por tudo que eles passam, que a gente olha e fala, esse já tem. Esse é um exemplo. Esse entendeu. Esse multiplicou. E dentro dessa parábola, Jesus vem pedir para a gente multiplicar o que a gente tem. Ele não está pedindo para a gente dar saltos quânticos, para que nós fiquemos de uma hora para outra um Chico Xavier. Impossível, né? Mas que dentro da nossa pequenez, nós possamos caminhar dia a dia. Passinho de formiguinha. Hoje eu venci. Hoje eu escolhi a paz ao invés da razão. Hoje eu aprendi a olhar com amor aquele que tanto me maltrata. E entender que, se ele faz isso, é porque o interior dele está muito ferido. Não sou eu, é ele. Hoje eu pude compreender uma enfermidade que eu passo. Eu pude aceitar as dificuldades que eu passo. Hoje eu consegui entender um pouquinho do ensinamento de Deus. Eu consegui multiplicar dentro de mim um pouquinho que o Pai me ensinou. Quantos de nós, dentro dos nossos lares, né? Porque a multiplicação principal, primeira coisa é dentro de nós. Se nós não conseguirmos multiplicar dentro de nós o amor, o carinho, a compreensão, nós jamais vamos conseguir ser amor, ser carinho, ser compreensão com o próximo. Como eu posso pedir para um ditador ser compreensivo se ele só sabe ser incisivo, frio? Como eu posso pedir para que a pessoa tenha amor se ela não conseguiu receber nada, se ela não compreende o amor? Como eu posso pedir para uma pessoa que aprenda profundamente um ensinamento de Deus, um livro mais específico, se ele não entendeu o básico? Se a gente não aprender primeiro a amar nós mesmos, nós não vamos amar o próximo. O segundo lugar é o nosso lar. Todos nós temos um familiar difícil. Se fosse só um, estava bom, né? E fica a dica, se não tem nenhum difícil, difícil somos nós, tá? Quando a gente olha que fala, tá tudo lindo, fala, peraí. O problema está comigo. Todos nós temos. E é dentro do lar que a gente vai conseguir multiplicar. Porque cada um dentro de nossas casas está num nível evolutivo. Cada um está. Vocês podem perceber, eu tenho certeza que no lar de vocês, nas famílias, tem um que é espírita, o outro é evangélico, o outro é budista, o outro é isso. Toda família tem isso. Como que eu vou conseguir caminhar se eu não aprender a compreender o outro? Como que eu vou conseguir caminhar se eu não conseguir amar aquele que está dentro do meu lar só porque ele pensa diferente de mim? Como que eu vou conseguir? Como eu vou multiplicar aquilo que Deus me deu? E é dentro do lar. É a compreensão. Muitas vezes, ou na maioria, o correto é buscar a paz do que a razão. A pessoa chegou para brigar, deixa ficar com a razão. Fica com a paz. Não tem melhor coisa. Não tem melhor coisa do que ter a paz. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo. Aquilo queima dentro de mim. Bota a água dentro da boca. Chico Xavier passou uma lição muito grande com isso, para a gente colocar água e só engolir ela a hora que passar a raiva. Tem gente que vai ficar um dia todo, né? Então, é dia a dia. É primeiro o autoconhecimento, que é muito difícil. Nós temos muita dificuldade para olhar para dentro de nós, para multiplicar dentro de nós os nossos talentos. Quantas pessoas chegam na gente para fazer o tratamento espiritual e elas não conseguem entender que se tem um irmão em sofrimento ao seu lado, é porque você está na mesma vibração que ele.
Ele só vai se afastar de você a hora que você mudar a sua vibração. A hora que você aprender a amar e perdoar ele. Que provavelmente ele é uma vítima sua. E hoje você está sofrendo o que você fez. É difícil para entender isso. É difícil. É difícil tentar ser o amor. Não tem fórmula mágica, mas a luta é constante. E que Jesus está pedindo para a gente é que a gente multiplique. Dentro dessa parábola dos talentos, no livro Luz Acima, psicografado por Chico Xavier, do irmão X, que é Humberto de Campos, de uma forma muito didática, eles recontam essa parábola. Para o primeiro, o Senhor deu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Para o segundo, ele deu... Só um minuto, gente. Para o segundo, ele deu inteligência e poder. E para o terceiro, ele deu a dor. Presta atenção, para o terceiro, ele deu a dor. O primeiro, que recebeu saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade, disse assim ao Senhor: respeitando a saúde, adquiri o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade em teu nome, ganhei a ordem. O segundo disse ao Senhor: elevando a inteligência, obtive o trabalho. Submetendo o poder à tua vontade sábia, atraí o progresso. Já o terceiro, após chegar ao Senhor, ele disse assim: Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Esta dádiva é um fardo muito difícil de carregar. De modo algum, desejo possuí-la novamente. Retoma aqui o seu estranho e insuportável depósito. O Senhor olha para ele com muita tristeza e diz assim: como poderias multiplicar minha bênção se nem ao menos te desse o esforço de examiná-la? Tua ociosidade transformou algumas gramas de serviço benéfico em várias toneladas de angústia que doravante pesarão sobre ti. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros da luta regenerativa e salutar. E após o Senhor encaminhar esse terceiro servo, ele conseguiu entender o erro que ele havia cometido. Prestem atenção. O primeiro, ele recebeu saúde. E ele usou a saúde para quê? Para atender ao próximo. E ele ganhou tempo, ele ganhou vida. Que não há maior caridade do que você doar o seu tempo. Dentro da riqueza, que ele distribuiu os bens materiais, ele angariou a gratidão do próximo. Com a habilidade que ele usou para ensinar, para auxiliar ao próximo, que seja aquele que ensinou um a bordar, um a costurar, a cozinhar, a mexer com os documentos do centro que ninguém quer, né? Que ensinou a organizar. Ele obteve a estima do próximo. Aquele que usou discernimento para ensinar a palavra do Senhor, para esclarecer o irmão, ele conseguiu o equilíbrio. Porque aquele que fala para o outro ensina primeiro para ele. Tudo que eu estou falando para vocês, os primeiros ouvidos são os meus. Quando a gente ensina, quando a gente passa a palavra, o primeiro que aprende é nós. Somos nós mesmos.
E aí você alcança o equilíbrio. E a autoridade que ele usou em nome de Deus, lembrando que é autoridade, não autoritarismo. Jesus foi o maior exemplo de autoridade que o que ele fez. Com muito amor, com humildade, ele serviu. Ele compreendeu. E o que ele conquistou com isso? A ordem. Jesus não organizou os discípulos. Ao seu desencarne, eles não conseguiram continuar o trabalho. Foi isso, é o maior exemplo. Já o segundo, a inteligência. Todos nós temos habilidades em determinadas coisas. Uns em mais, outros em menos. E se você está disposto, o trabalho aparece. E como aparece o trabalho? Mas vem assim, ó. Eu lembro o dia que eu cheguei no Luiz Carlos e falei assim para ele: o que você precisa de mim? Desde esse dia eu não parei mais. Então, assim, a partir do momento que a gente está disposto a servir, o trabalho vem, e seja em qualquer área. Uns têm mais habilidade com a parte administrativa, legal. Uns para dar palestra, outros para dar estudo. Um para organizar o centro, para manter a limpeza. A partir do momento que a gente está disposto, o trabalho vem. Não precisa reclamar não, porque se não está vindo é porque a gente não está aberto. A gente tem que estar aberto. E o poder? Lembrando de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o maior exemplo de poder. O poder para a gente hoje é deixar organizado um centro espírita para o próximo que vem. Porque aqui nada é nosso. Nós estamos aqui de passagem para deixar pronto para o próximo que vem. E dentro disso, alcança-se o progresso. Se a gente querer centralizar tudo em nós, não vai dar certo. Nós temos que ensinar e passar, organizar e ensinar e passar para os mais novos. Foi muito bonito chegar aqui e ver tantas crianças e tantos adolescentes. É difícil. No centro ali que eu frequento, a média de idade é bem alta, né, Irene? Eu brinco que eu falo que eu vou transformar o centro numa casa de repouso, que eu vou cuidar deles e depois vem alguém para cuidar de mim. Porque a média é bem acima de 70. Então, assim, a gente tem que aprender. Nós que somos mais novos, nós temos que ter a humildade de ouvir o mais velho. Por mais que ele esteja errado, mas ele tem algo para ensinar. Nem se for para ensinar para a gente o que não se deve ser feito. E o mais velho, com todo o conhecimento e sabedoria que ele tem, passar para a gente o que a gente tem que aprender. Aí vem o terceiro. Acho que todo mundo deve ter se perguntado, mas dor é talento? Quando eu li a primeira vez, falei, nossa, dor? Qual que é a única maneira da gente olhar realmente para dentro da gente? É na dor. Os maiores exemplos de espíritos que estiveram aqui na Terra, eles aprenderam a viver com a dor deles e com a dor do outro. Jesus Cristo não precisava ter passado por nada do que ele passou. Mas ele aceitou para a gente entender o exemplo da dor. Vamos além. Vamos baixar um pouquinho. Chico Xavier, o que ele fazia sempre no centro dele? Ele recebia mães que perdiam seus filhos. Que muitas vezes a única coisa que ele podia oferecer para elas era o ombro, um abraço. Ele compartilhava junto com elas a dor. E vivia com elas a dor. Madre Teresa de Calcutá, que se alimentava com a mesma quantidade de alimentos que aqueles que eram assistidos por ela. Porque ela dizia que só assim ela poderia compreender o que eles passavam. E ela dizia também que cada um que viesse até ela era Jesus disfarçado. E ela sabia
E todos que vinham, ela atendia. Nossa, Camila está jogando pesado. Vamos vir mais perto de nós. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem algum familiar ou algum amigo que passa por uma dor que você olha e fala assim, você tem até vergonha de falar perto da pessoa, porque você fala, eu não passo nada perto dessa pessoa. E essa pessoa sempre está sorrindo. Sempre está alegre. Todos nós temos. Seja um vizinho, um familiar, um parente, que escolheu o amor para viver. Eu tenho uma familiar minha, uma tia-avó, que ela foi abandonada com 4 filhos pequenos, uma de colo. Detalhe, o meu parente consanguíneo é o marido dela, tá? Não é ela, não. E ele abandonou ela com 4 crianças, ela não tinha emprego e não tinha onde morar. Minha avó, que era irmã dele, antes de eu nascer, acolheu ela, encontrou uma casa para ela, e ela foi trabalhar na minha casa. Ela cuidava do meu irmão, depois passou a cuidar de mim. Eles se alimentavam na minha casa, minha avó trazia tudo para eles, alimentos, tudo, até ela se estabilizar. Ela se tornou conseguiu passar no concurso, aposentou, os 4 filhos funcionários públicos, muito bem aposentados, pessoas assim corretíssimas. Eu nunca vi a minha tia chorar. Eu nunca vi ela reclamar. Se qualquer um de vocês chegar na casa dela, ela vai querer fazer uma comida para vocês. Ela vai querer servir. Ela, toda vez que ela me vê, ela olha para mim e fala assim, toda vez, primeira coisa, filha, você não sabe como a tia te ama. E ela foi abandonada. Ninguém fala que ela reclamou um dia da vida. Ela escolheu o amor para viver. E com toda a dor que ela tinha. Isso eu estou contando para vocês uma realidade que eu vivo. E eu tenho certeza que todos vocês aqui têm essa realidade. Outra forma de viver a dor é a mediunidade. Porque o médium é aquele que vive, o medianeiro no meio, nem lá, nem cá. Ele tem contato com os dois. E o que o médium sente? A dor. O médium tem que aprender a viver com a dor dos irmãos que estão ali. E somente quando ele consegue compreender a dor e amar aquele espírito que está em sofrimento ao lado dele, e entender que a dor daquele espírito pode ser a dele também, ou que foi, ou que um dia pode ser, ele realmente vai entender o amor. Ele vai escolher a dor que ele sente, que é constante, porque ele sente a dor dos outros. E vai viver o amor. Tá? Existem outro texto do Chico Xavier com o irmão X no livro Estante Viva. O primeiro recebe dinheiro, poder, confortabilidade, prestígio. E o segundo, inteligência e autoridade. E o terceiro, que eu achei fantástico, recebeu conhecimento espírita. O primeiro, que recebeu dinheiro, poder, confortabilidade e prestígio, transformou eles em trabalho, progresso, amizade, esperança e gratidão. O segundo, que recebeu inteligência e autoridade, transformou em cultura, multiplicou em cultura e experiência. E o terceiro tem um diálogo muito interessante com o Senhor. Ele diz assim: Senhor, devolvo-te conhecimento espírita intocado e puro. Com ele, aprendi que a tua lei é dura demais e que ele é a luz. E que ele atribui a cada um conforme as suas obras. De que modo eu vou usar uma lâmpada assim brilhante e viva,
Se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão. Como empregar o clarão da tua verdade sem ferir ou incomodar? Sim, como vou incomodar? Como incomodar e ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Sabes que a verdade entre os homens cria problemas. Tive medo da tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim a acomodar-me com o sossego da minha casa. E o Senhor olha para ele e diz: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves e princípios. E ele deu o conhecimento espírita aos outros dois que conseguiram multiplicar. E ele diz assim: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos? Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhe podias ter ministrado através do exemplo de que fugisses por medo de responsabilidade de corrigir, amando e trabalhando, instruindo. Também prejudicaste as obras dos teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão do amor e serviço, humildade e paciência que lhe negastes. Nesse momento, o servo implora para ele piedade, misericórdia, e diz para ele: por que para os outros tanto e para ele nada? Nesse momento, o Senhor pede para ele ser levado, e os irmãos com que levaram ele explicam para ele que para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia, mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Todos nós aqui já temos conhecimento espírita, então nós não podemos negar a ignorância. Para nós, para aquele que é ignorante, há misericórdia porque ele desconhece. Mas para aquele que conhece e se nega a fazer, ele vai colher. Percebe-se que desses dois textos, dor e conhecimento espírita, esses dois dons está pedindo para a gente olhar para dentro de nós. Está pedindo para a gente se auto-iluminar. Está pedindo para a gente multiplicar dentro de nós os nossos dons. Nós não vamos conseguir mudar o mundo. Nós vamos conseguir mudar nós mesmos. Essa realidade que nós estamos vivendo hoje, avassaladora, de perigos iminentes de guerra, de discussões infundáveis políticas, nós não vamos mudar se a gente não mudar dentro de nós. Se a gente não aprender a ser a compreensão. Mesmo aquele que a gente está vendo, que está fora de si, nós temos que aplicar o conhecimento com eles. Sendo o amor, sendo a paciência, sendo o carinho, sendo a compreensão. E os dois textos fazem a gente refletir da seguinte forma: nós vamos escolher ser o primeiro ou o segundo servo? Ou nós vamos ser o terceiro? Nós vamos enterrar o nosso talento? Nós vamos ser aquele que ouve o irmão? Que colabora? Aquele que possui condições financeiras, aquele que contribui materialmente? Aquele que não possui não tem problema, porque a maior caridade é a caridade moral, é o nosso tempo. Nós vamos
dar o nosso tempo ao próximo? Nós vamos ser o abraço que consola? O ouvido? Porque muitas vezes a pessoa só quer falar. Nós vamos ser a paz ou nós vamos ser a razão? Ah, mas nós temos toda a eternidade para evoluir. Realmente, nós temos toda a eternidade para evoluir. Mas, se eu posso mudar em mim agora, por que eu vou deixar para amanhã? Eu vou escolher estar do lado do Senhor e colher junto com Ele a alegria e evoluir, me auto-iluminar? Ou eu vou escolher colher o pranto e ranger de dentes por causa das minhas próprias atitudes? Essa reflexão tem que ficar para todos nós, a todo momento. Porque a todo momento, Jesus está chamando a gente. Lembrando que naquele trecho em que Jesus pede a Pedro para que ele apacente as ovelhas, ele pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele pergunta 3 vezes, porque ele quer mostrar para Pedro que só com amor a gente vai conseguir. E ele está pedindo para que nós amemos ele profundamente. Nos amemos e amemos ao próximo. Fica a reflexão para cada um. E para finalizar, eu encontrei na internet uma poesia de Lourdes Souza sobre o talento, que diz assim: talento é poesia, talento é carinho, talento é harmonia, talento é gentileza, talento é alegria, talento é você florescendo, vida nos campos secos de amor, deixando sementes espalhadas nos corações daqueles que buscam a rosa da felicidade. A cada amanhecer do sol, talento é Deus que te amou, que te criou, que te fez florescer. Deus que te deu ao mundo, que te deu a mim. E, sobretudo, que te deu a ti mesmo. Aproveite. Você é o talento da poesia do Senhor, bordando candura no coração de quem te lê. Obrigada.